Mais um dia em nossa vida, graças a Deus. Espero que você tenha um belo dia, uma ótima semana abençoada por Deus. E uma pergunta: quem está no trono? E principalmente, quem está no trono do seu coração, da sua vida? É importante respondermos a essa questão, porque aquele que está no trono em nossa vida, é a Ele que devemos obedecer, que devemos a nossa fidelidade e viver de acordo com o que Ele quer. Veremos hoje o declínio, a caída, o destino final de Judá. Como vimos no capítulo 17 do segundo livro de Reis, a nação de Israel deixou de existir e Judá permaneceu por um tempo, e nesse tempo reinava Acás, rei de Judá. Acás, depois dele introduzir ídolos das nações vizinhas, outros deuses, ídolos, ele colocou esses ídolos no templo do Senhor em Jerusalém. Acás, ele morreu depois de um tempo e ele foi sucedido pelo seu filho Ezequias. Ezequias, ele tornou-se rei 6 anos antes de Oséias e o reino de Israel terem sido deportados para a Assíria. E o rei Ezequias, ele fez como Davi. Ele reinou de uma maneira abençoada, tendo zelo pelo Senhor durante 29 anos. E também ele enfrentou ameaças militares dos reis da Assíria, depois que Israel foi deportado. E Jerusalém foi ameaçada, a capital de Judá, mas Ezequias intercedeu, orou, intercedeu em favor de Jerusalém e Judá, e a sua oração foi respondida pela boca do profeta Isaías, e está registrada aqui no capítulo 19 do segundo livro de Reis. Deus, por meio do profeta, Deus falou: assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria. Ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Vemos aqui a misericórdia, a graça, o amor, a fidelidade de Deus à sua aliança e às suas promessas, dizendo que a provocação
insolente do rei da Assíria, feita a Deus, o rei Senaqueribe, essa provocação resultaria em sua própria destruição e também em proteção a Jerusalém. E o exército assírio foi dizimado. Acabou-se o exército assírio, ele foi destruído pelo anjo do Senhor. Nos versículos 35, 36 do capítulo 19 do segundo livro de Reis, o anjo do Senhor naquela noite saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, ele levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou o anjo de Deus, o anjo do Senhor. E o remanescente se retirou, né? E Senaqueribe, depois, continuando lendo a história, nós vamos ver que Senaqueribe foi assassinado e o seu filho Esaradom tornou-se rei. E o declínio da Assíria havia começado. A Assíria declinando e a Babilônia ascendendo. E Ezequias, o rei de Judá, ficou muito doente, mas depois de recuperar-se da sua doença, que foi concedido por Deus a cura conforme o profeta Isaías, Deus respondeu a oração de Ezequias favoravelmente e ele teve mais uns anos de vida. Mas após ele recuperar da doença totalmente, ele, de certa forma, ele favoreceu o desejo da Babilônia pelas riquezas de Jerusalém. Ele fez algo que não deveria ter feito, que Deus ordenara que não fizesse, que era algo assim que trouxe consequências. Ezequias, no capítulo 20, os mensageiros da Babilônia chegaram ali em Jerusalém e enviou cartas, enviou presentes para Ezequias, e os mensageiros chegaram ali com as cartas, com os presentes babilônicos, e Ezequias, orgulhosamente, ele abriu e mostrou tudo para eles. Mostrou o arsenal, mostrou os tesouros. No palácio ele não deixou de mostrar nada. Tudo que estava sob o domínio de Ezequias, ele mostrou aos mensageiros babilônicos. Então Isaías o repreendeu, porque ele não deveria ter feito aquilo, porque não houve nada nos tesouros que ele escondesse daqueles mensageiros babilônicos. E Isaías disse: virão dias em que tudo que houver no palácio, isto é, tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. E
Ezequias fez isso, apesar dele ter muito zelo pelo Senhor, de ter feito um bom reinado. Ele fez essa de maneira assim, talvez com orgulho, mostrar todas as riquezas, todos os seus armamentos aos babilônicos, porque ele recebera presentes, recebera carta e do lado da Babilônia, quando os babilônicos ficaram sabendo que ele esteve muito doente e agora estava curado, então talvez por um certo orgulho, e isso não foi bom, não foi bom diante de Deus. E quem passou a reinar após a morte de Ezequias foi o seu filho Manassés. E Manassés, ele tinha, assim, 12 anos de idade, que ele começou a reinar, e ele foi um péssimo rei. Ele adorou Baal, e ele desonrou o templo, ele sacrificou o seu próprio filho, ele praticou adivinhação, ele consultou médiuns, e ele fez e colocou poste ídolo no templo e derramou sangue inocente. Seus pecados foram tão abomináveis que Deus determinou que Judá, como uma nação, não iria continuar. Tal foi o pecado de Manassés, que Deus, ele diz que a nação de Judá não mais existiria, não iria continuar. Podemos ver no segundo livro de Reis, capítulo 21. E muito triste, quando Manassés morre, quem vai reinar no seu lugar é o seu filho Amon. E Amon não foi muito diferente do seu pai. Ele continuou nos caminhos maus de Manassés, seu pai. E houve uma conspiração contra ele, contra Amon, e ele fez tudo que era mal perante os olhos do Senhor Deus, e assim ele acabou sendo morto em sua própria casa pelos servos que conspiraram contra ele. Mas o povo daquela terra acabou matando os conspiradores e colocou Josias, seu filho, Josias, o filho mais novo de Amon, como rei. E Josias se tornou rei, ainda criança, com 8 anos de idade. Os cronistas registram que Manassés, ele foi levado prisioneiro pela Assíria. Ele buscou o favor de Deus, foi liberto, ele retornou a Jerusalém e ele reconheceu a Deus como Senhor. Ele se arrependeu de todo o mal que ele havia feito e voltou-se para Deus. E a sua conversão, embora fosse bem mais tarde, não influenciou o seu filho Amon. E Amon continuou na prática do mau caminho. E os comentaristas também dizem que quando Josias começou a reinar, ainda bem novo, ele foi fazer uma reforma no templo, porque o templo estava todo corrompido com a idolatria. E ele então, fazendo essa reforma, ele encontrou
o livro de Deuteronômio. E esse livro de Deuteronômio, eles começaram a ler. E o livro era uma cópia, era um grupo de leis, né, do povo de Israel que foi dada por Moisés. E eles então assim estavam restaurando a verdadeira adoração a Deus, no capítulo 22 do segundo livro de Reis. E Josias, ele morreu em uma tentativa militar que foi, assim, uma tentativa de destruir, abortar, frustrar o rei do Egito, o faraó Neco, de marchar para o norte e lutar contra o exército da Assíria. Então Josias morreu nessa tentativa. E depois da sua vitória no norte, o faraó Neco retornou a Judá, o rei do Egito, e levou Jeoacás, o filho de Josias, o rei de Judá, para o Egito como seu prisioneiro. E assim, o fim de Judá estava próximo. Judá, esse povo, através da sua conduta, Judá estava se tornando semelhante às nações que Deus havia expulsado da terra de Canaã, para que os israelitas pudessem habitar. E o povo de Judá estava traindo a sua chamada divina, a sua obediência a Deus como reino de sacerdotes e nação santa. Aquele povo escolhido por Deus, aliançado com Deus, agora estava como que traindo a Deus, adorando ídolos, adorando outros deuses, desobedecendo a palavra. Inclusive, nem liam mais a palavra, a lei, porque estava sumida a lei. Foi Josias que depois a achou naquela reforma que ele iniciou, que ele fez no templo em Jerusalém. Que triste! Eles eram, cada um deles, Acás, Ezequias, os que vieram antes, todos eles, reis de uma nação que era para ser reino e sacerdotes, uma nação santa, separada para Deus, para mostrar aos povos quem é Deus e que o Messias viria para a redenção de seu povo. E agora eles estavam completamente divorciados de Deus, separados de Deus, fazendo alianças, seguindo seu próprio coração, com orgulho, sem temer a Deus e sem ler a sua palavra. E isso nos faz pensar no nosso coração, na nossa vida. Apesar deles serem reis, investidos com autoridade, dadas pelo próprio Deus, mas eles eram submissos, deveriam ser submissos
ao Rei, que é Deus, ao soberano Senhor. E na sua vida, na minha vida, só pode governar um. E quem está governando a sua vida? A quem você obedece? Jesus Cristo, diz-nos Apocalipse, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que venceu a morte, está no trono, assentado, e Ele reina soberanamente sobre todas as coisas. Mas Ele nos concede a vida, nos concede a salvação, para que sejamos a Igreja do Senhor, na nova aliança em Cristo Jesus. Nós somos o povo de Deus, somos aqueles que devemos mostrar a todas as pessoas, a todos os povos, em todos os lugares que nós formos, que nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. E também somos separados por Deus para glorificá-lo, para exaltá-lo, para testemunhar do seu nome e termos a cada dia o desejo e vivermos em santidade de vida, abandonando o pecado, abandonando os ídolos, voltando para a palavra do Senhor, mantermos a comunhão com Deus, Deus único, verdadeiro, Deus absoluto, Criador de todas as coisas, o Eterno. E assim, nós devemos pensar que quando colocamos outras coisas no lugar de Deus, quando deixamos nosso coração ser governado pelos nossos próprios pensamentos, pelo nosso orgulho, por outros ídolos, sejam eles quais forem, dinheiro, família, nossa própria carne, desejosas de tantas coisas. Quando isso reina, nós estamos traindo a Deus, estamos traindo a chamada divina, assim como o povo de Judá. Estamos traindo aquela chamada de Deus que Ele fez a nós para sermos povo escolhido, o povo do Senhor, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Por isso, deve haver em nosso coração o arrependimento e a volta para Deus por meio de Cristo Jesus. Jesus Cristo, Ele venceu a morte, Ele viveu, morreu, ressuscitou no terceiro dia, após a sua morte, a sua crucificação. Tudo Ele sofreu por amor a você, por amor a mim. Mas Ele, após a ressurreição, Ele deu uma ordem que é para nós pregarmos o Evangelho,
pregarmos a boa nova. Jesus Cristo, Ele reina. Jesus Cristo vive eternamente. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. E Jesus Cristo, Ele está assentado no trono, à direita de Deus Pai. E Ele vive também em nós, em nossos corações. E Ele quer que vivamos aqui de maneira diferente, de maneira altruísta, de uma forma que glorifique a Deus. E vivamos de aquilo que Deus preparou para nós na sua aliança feita em Cristo Jesus. Uma vida de amor a Deus e amor ao próximo. É isso. E vivermos propagando essa boa notícia de que Jesus Cristo, sim, nele nós podemos ter uma vida nova, completamente diferente e termos aquela certeza dentro em nós que somos chamados filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós temos características, nós temos a santidade na vida, nós temos a semelhança do seu Filho Jesus Cristo e vamos crescendo a cada dia até chegarmos à estatura do perfeito varão que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, embora tenha sido assunto aos céus após a sua ressurreição, mas Ele permanece conosco por meio do Espírito Santo em nossos corações. Quando lemos sobre aqui os reis de Israel, os reis de Judá, tanta tristeza. Pouquíssimos foram os que tiveram zelo pelo Senhor, permaneceram fiéis a Deus, mas cada um deles falhou. Todos falharam, todos tiveram os seus momentos que abandonaram a Deus. E isso trouxe consequências tristes. Mas o Rei Jesus, Ele não falha, nunca falhou, não falha e nunca falhará. Por isso Ele deve ocupar o trono do nosso coração e realmente reinar sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões, sobre o nosso comportamento neste mundo, diante dos amigos, diante da família, diante da igreja, diante de todas as pessoas. É Ele quem deve governar. Quem está no trono na sua vida?